Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro disse a Moro que tentaria dar um golpe. Ele fez isso no dia da derrota para Lula. As insinuações golpistas de Bolsonaro a Moro foram feitas em conversa por telefone após a vitória de Lula em novembro. Jair Bolsonaro chegou a dizer a Sérgio Moro que a eleição não tinha terminado. Em uma das conversas que tiveram logo após a vitória de Lula nas urnas em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro insinuou a Sérgio Moro que não aceitaria o resultado da eleição. Só isso já deveria fazer o Moro ter uma atitude completamente diferente da que você vai ver agora. Segundo bolsonaristas, o ex-juiz da Lava Jato tinha ligado para Bolsonaro para se solidarizar com ele pela derrota. Próximo ao fim da conversa, o ainda presidente Bolsonaro afirmou que a eleição não tinha acabado. Em vez de Moro perguntar para ele como assim não acabou, o que o senhor quer dizer, o Moro, que havia sido eleito senador pelo Paraná no primeiro turno, evitou dar trela para o papo e tratou de desligar a ligação com Bolsonaro o mais rápido possível. Essa é a conversa que foi passada para esse portal Metrópolis. O que se viu a partir de então foi Bolsonaro e seus apoiadores fazerem tudo para questionar o resultado das eleições e tentar não só evitar a posse de Lula, como tirá-lo do poder, como fizeram em 8 de janeiro. Então aí, essa é mais uma denúncia, não é? Mais um escândalo que começa a se desenhar. Aí está Sérgio Moro no debate da Globo, ajudando o Bolsonaro, auxiliando, dando instruções ao Bolsonaro para combater o Lula naquele debate. E o fato é um só: o Sérgio Moro, ex-juiz de direito, tinha obrigação de denunciar ao país, ao mundo e às autoridades que o Bolsonaro havia confessado um plano golpista e se calou. Mais um capítulo da história infame de Sérgio Moro na política, na magistratura, na vida pública, e essa, inclusive, se bobear, pode render muita dor de cabeça para ele, porque aí está a prova de que o Bolsonaro planejava um golpe. Então Sérgio Moro agora se torna uma testemunha compulsória, uma testemunha que vai ter que depor compulsoriamente no caso da investigação da Polícia Federal, do STF e até do TSE sobre Bolsonaro ter sido o grande planejador dos atos golpistas de 8 de janeiro. Isso é um caso muito grave e é um novo escândalo que desponta num processo em que todo dia tem um escândalo novo envolvendo Bolsonaro. E o jornal O Globo publica que o prende e solta de Alberto Youssef, o doleiro bandido que tanto auxiliou Sérgio Moro e Dallagnol e a Lava Jato, amplia a queda de braço em nova condução da Lava Jato. O Eduardo Apio, que é o novo juiz da Lava Jato, protagonizou uma guerra de decisões no caso do Alberto Youssef e é alvo de apoiadores de Sérgio Moro. O que é que acontece? Aqui o juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, não é? E ele prendeu Youssef, um desembargador bolsonarista, morista e dallagnolista, se é que existe isso, revogou, não é, por ser um desembargador de segunda instância,
revogou a prisão decretada pelo juiz da Lava Jato, que é acusado de ser lulista. Ele de fato deu declarações para o Lula, e ter posição política não é o problema é agir de acordo com a convicção política. Seja como for, esse juiz mandou prender o Youssef, o desembargador soltou, o juiz mandou prender de novo e o desembargador soltou de novo. E esse caso vai terminar, evidentemente, no STF, mas o que está muito claro aqui é que o Moro e o Dallagnol, eles têm alguma relação com o Youssef que precisa ser melhor esclarecida. Diz a matéria que a queda de braço travada em torno da prisão do Alberto Youssef e entre o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio, e o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marcelo Malucelli, jogou o berço da Operação Lava Jato em uma nova confusão. Recentemente, a Lava Jato 2.0, como vem sendo chamada por Apio, acumulou uma série de embates. À frente da cadeira que já foi de Moro, Apio é abertamente crítico dos métodos da antiga Lava Jato. Além disso, ele vem sofrendo revés em algumas medidas. Na última terça, a Apio e o TRF4 protagonizaram uma guerra de decisões. No início da tarde, o desembargador Malucelli, do TRF4, mandou soltar Youssef. Esse Malucelli, ele é ligado a Moro e a Dallagnol. Então aí realmente há algo muito estranho na relação de um ex-juiz de direito e um ex-procurador do Ministério Público, os dois chefes fundadores da Lava Jato, que tem uma relação estranha com um sujeito que é um bandido. O Alberto Youssef é um bandido e já vem protagonizando crimes desde a investigação do Banestado. Isso aí ainda vai dar pano para manga. E aliados de Lula estão de olho nos prazos do TSE contra Bolsonaro. O TSE quer tornar o Bolsonaro inelegível até junho, porque tem um tal de Raul Araújo que vai substituir o corregedor do TSE, o relator do caso no TSE, o Benedito Gonçalves, e esse Raul Araújo é bolsonarista. Então o Nunes Marques também faz parte dessa bancada. Então supõe-se que na configuração atual, com o Benedito Gonçalves sendo o relator, o Bolsonaro ficará inelegível por 4-3. Se conseguirem postergar até a posse de Raul Araújo no TSE, que é um bolsonarista conhecido, esse ministro do TSE, inclusive, ele tentou impedir manifestações contra Bolsonaro no Lula-Palusa, não é? E o Nunes Marques também está nesse colegiado de 7 magistrados, e na verdade, se passar de junho, pode ser que fique empatada a decisão. Empatada não vai ficar, porque são 7, né? É possível que o Bolsonaro escape da cassação da inelegibilidade, né? E a Michele Bolsonaro anuncia de novo, junto com Valdemar da Costa Neto, o dono do PL, que o Bolsonaro não deve voltar logo ao Brasil, ou seja, em abril. Então mais uma vez um novo adiamento da volta de Bolsonaro. Essa situação é muito complicada, essa situação realmente é uma situação esdrúxula, não é? Porque o Bolsonaro prometeu voltar ao Brasil em fevereiro, depois prometeu voltar em março, depois prometeu voltar em abril, depois disse que não sabia quando ia voltar, depois prometeu novamente voltar em março, depois prometeu novamente voltar em abril, e agora está prometendo que não vai voltar logo ao Brasil, de acordo com a mulher dele. E todos sabemos o que é que está acontecendo. E na verdade, o que parece que estão esperando é o Bolsonaro dar um jeito de fugir, porque voltar ele não vai voltar.
Isso está muito claro, não é? Ele tem deixado muito claro, tem um um boato por aí de que ele ia voltar para liderar a oposição contra o Lula, mas o medo da cadeia parece que é maior. E o Valdemar, o dono do PL, aprova a escolha do Zanin, do advogado do Lula, para o STF. Ele não quer criar caso com o STF, o Valdemar Costa Neto, porque ele sabe que a batata dele está assando naquele tribunal. E o Tarcísio de Freitas, governador bolsonarista de São Paulo, está usando uma prática antidemocrática para impedir que o seu governo seja alvo de CPIs. Como só podem funcionar 5 CPIs simultaneamente na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele mandou os assessores dele protocolarem 1 tonelada de CPIs para lotarem a pauta de CPIs por 3 anos. Então, com essas CPIs na frente, qualquer outra CPI vai ter que esperar para ser instalada, e isso já diz respeito a planos não muito éticos, não é? E uma passageira em um voo da Latam agride o Lewandowski, é repreendida pela tripulação do avião, que pedem respeito a ela. Sabe o que ela fez? Ainda exigiu que a aeronave cedesse a ela o microfone do comandante para ela insultar o Lewandowski pelo microfone. Ela disse que o Lewandowski ia para o inferno, que Deus existe e que ele iria para o inferno, provavelmente por julgá-lo petista. Então essa gente demonstra cada vez mais que é um bando de malucos. E o plano de Lula para os 100 dias de governo vai ser anunciado agora, na verdade, os feitos do Lula nos 100 dias de governo, e o Lula vai acusar o 8 de janeiro, a tentativa de golpe, por atrasar o seu governo. E, na verdade, é isso mesmo, porque no mês de janeiro não se fez outra coisa no país que não fosse correr atrás de reparar os estragos causados pelos bolsonaristas, golpistas. O próprio Lula não teve como trabalhar porque o Palácio do Planalto estava destruído. E pior que essa reportagem da Veja está tratando essa explicação de Lula como uma desculpa. Isso é um absurdo. E a taxa de juros deve ser mantida nas alturas pelo Bob Neto, o presidente bolsonarista do Banco Central, e realmente essa é uma prova de que ele está com más intenções, porque o vencedor do Prêmio Nobel de Economia e outros especialistas estão dizendo que essa taxa de juro é uma pena de morte a qual o Brasil vem sobrevivendo. Agora, o consultor da Fundação Getúlio Vargas, Robson Gonçalves, analisou a fala do americano e disse que a taxa de juros não é o remédio contra a inflação, até porque a inflação está sob controle. Então, mais essa que Lula tem que enfrentar: sabotagem do Banco Central sob o comando de um bolsonarista. E o Ricardo Salles começa a se pronunciar sobre o que a sua sucessora Marina Silva está fazendo. Ele ia fazer muito melhor se calasse a boca, porque a situação dele não é boa como do resto do governo Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.